Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo com vocês. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre este livro aqui, Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. E eu fiz uma brincadeira para a gente poder conhecer um pouco dessas mulheres, que foi sortear aleatoriamente, assim, na hora Vrá, uma mulher. E a gente falou muito sobre a Marinalva Dantas, conhecemos essa mulher e hoje eu resolvi repetir a dose porque as pessoas gostaram e falaram faz mais que é legal, e temos aí o mês de Veda, né, então dá pra fazer vídeo pra caramba não, porque a gente já tá na metade do Veda, então dá pra fazer mais alguns videozinhos falando sobre este livro aqui para alimentar a curiosidade de vocês, quem sabe vocês comprarem essa belezura, que além do mais é muito linda essa edição, né, minha gente? E se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eu vou deixar um card do outro vídeo aqui e vou deixar também o link do vídeo na descrição, aí você pode assistir aquele vídeo lá primeiro, esse aqui primeiro, mas assistam todos porque eu acho que vai ser muito legal, vai ser uma possibilidade de você conhecer uma mulher que provavelmente você não conhece, porque eu também não conhecia Marinalva Dantas. Vamos ver quem a gente vai sortear hoje, hein? Vrá, 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 vrá. Anita Malfatti. Eu vou agora estudar um pouco sobre Anita Malfatti, porque eu não sei muita coisa de Anita Malfatti, é óbvio que eu conheço, né, nossa artista plástica brasileira da época do modernismo, não? Será que eu tô errada? Voltei. Bem, gente, nesse meio tempo eu dei uma lida aqui nesse capítulo da Anita, lembrando que a ideia não é falar nada super profundamente sobre ela e nem sobre nenhuma dessas mulheres que eu vou ler rapidamente aqui, porque seria inviável. Quando eu faço um vídeo de 50 fatos pra vocês ou falo de algum artista, eu estudo durante dias, às vezes por um mês inteiro esse artista para poder falar mais profundamente. E nesse meio tempo eu almocei e conversei com o Bira e ele tem uma outra visão de Anita Malfatti que eu vou tentar reproduzir para vocês saberem. O Bira, que é o meu companheiro, meu marido, ele é artista plástico, então ele tem muito mais conhecimento desse universo do que eu. A Anita Malfatti, ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 e ela morreu no dia 6 de novembro de 1964, então ela morreu com 75 anos. Lembro que no final do ano passado tiveram algumas exposições em alguns lugares do Brasil, eu sei que aqui em São Paulo teve, mas eu não fui. A Anita, ela vem de uma família, pelo que eu entendi aqui, pela minha leitura, que é de uma família bem rica, bem burguesa, na verdade. A mãe e o pai dela sempre incentivaram ela a seguir a carreira de artes, embora o pai dela tenha morrido quando ela era bem jovem. Quando ela tinha 21 anos, ela foi para Berlim estudar na Academia Imperial de Belas Artes e ela ficou lá estudando por um tempo. E a saída dela para Berlim foi financiada por um tio dela, então nessa época ela teve a oportunidade de ir de encontro com vários artistas que estavam pintando naquele momento, então ela teve contato com Picasso, com Van Gogh, com Kandinsky, com Cezanne, teve a possibilidade de entrar em contato com esses artistas mais de pertinho, sabe? Então isso obviamente influenciou na obra dela, no que ela ia começar a produzir a partir de então. Aí tem início a Primeira Guerra Mundial, ela volta pro Brasil e ela consegue fazer uma exposição aqui em São Paulo. Só que essa exposição ela passa completamente despercebida, ninguém dá muita bola para essa exposição dela. E depois ela vai para os Estados Unidos morar em Nova York. Então você vê, ela primeiro foi estudar em Berlim, depois ela volta para o Brasil, depois ela vai para Nova York morar lá. O livro coloca ela aqui como uma mulher revolucionária e tal, mas a gente começa a perceber que ela é uma mulher que tinha posses, que era de uma realidade completamente diferente da grande maioria das pessoas do Brasil. E eles colocam aqui no livro que ela nessa época viajava sozinha e que nessa época era complicado mulheres serem vistas viajando sozinhas e tal, mas gente, a gente tem que contextualizar tudo sempre. Eu não acho que ela tenha sido uma mulher revolucionária nesse sentido de ter ido viajar sozinha, de ter desbravado o mundo, porque ela tinha muitas posses, então eu acho que isso no caso era muito mais fácil. E dentro da classe social dela, isso era muito mais comum do que se a gente fosse pensar numa mulher que viesse da periferia, né, enfim.
minhas opiniões. A Anitta volta para São Paulo, ela participa de uma exposição. Tem uma super polêmica que é, pelo que eu tava vendo aqui, é uma polêmica bem famosa, que Monteiro Lobato critica a obra da Anitta Malfatti. Ele compra uns quadros dela, ele devolve os quadros, ele critica a obra e fala que a obra dela é assim, uma mistificação, que é uma coisa que as pessoas super valorizavam. E aqui no livro fala assim que Lobato se posicionou contra a proposta de modernidade da artista, comparando as novas tendências à pintura de pessoas com distúrbios mentais. É bem pesado isso que ele fala. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, e fora deles, nas exposições públicas zabumbadas pela imprensa e absorvida por americanos malucos. Não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Então o Monteiro Lobato critica completamente a obra dela, compara a obra dela com obras de doentes mentais, que eu achei bem preconceituoso, né? Só que, enfim, sempre a gente tem que contextualizar em que época que isso foi dito, porque agora a gente tem uma outra percepção daquela realidade, né? E as discussões são diferentes, a nossa maneira de lidar com as questões são diferentes. Bira complementou pra mim que, na verdade, ele não fez que essa frase aqui no livro tá um pouco fora de contexto, que, na verdade, ele criticou muito a questão de que os artistas do modernismo da semana de 22, justamente porque ele considera uma obra elitista, sabe? Considera uma obra de pessoas burguesas que estavam fazendo ali a sua arte, que não tinha nada de muito inovador, que era praticamente uma cópia do que vinha da Europa, e por isso que ele estava criticando. Então, pro Bira, essa frase está um pouco fora de contexto. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo a carta por completo do Monteiro Lobato que eu encontrei na internet, e aí vocês tirem as suas próprias conclusões, caso vocês sintam curiosidade de ver essa carta. Depois de um tempo que essa carta foi à mídia e todo mundo tomou conhecimento dessa carta, Oswald de Andrade saiu em defesa de Anitta, Mário de Andrade saiu em defesa de Anitta, o Menotti Del Pitas também saiu em defesa de Anitta. Eles faziam parte de um núcleo ali, que é compor o núcleo dos 5, né, do movimento da semana de 22. Eu acredito que a Anitta tá aqui nesse livro justamente porque ela foi uma das precursoras do movimento modernista aqui no Brasil. O pessoal ainda tá pintando natureza morta, então ela traz uma outra perspectiva na maneira de pintar um quadro que ela trouxe lá da Europa. Mas aqui no Brasil era uma coisa absolutamente inovadora. Então eles colocam ela aqui no livro, acredito eu, porque ela foi uma pessoa que viu à frente do tempo dela, que ela foi uma pintora de vanguarda. E aí eu não posso opinar muito em relação a isso, porque como eu falei lá na primeira parte do vídeo, eu não conheço muito a obra da Anitta Malfatti. No modernismo eu consigo falar melhor da literatura, de Oswald, do Mário de Andrade, mas eu não consigo falar exatamente das artes plásticas, porque não é a minha seara de conhecimento. Foi só uma pílula mesmo para dar aquele gostinho de quero mais, né, de conhecer mais a obra dessa artista. Em breve volto com mais pílulas das mulheres extraordinárias que revolucionaram o Brasil. Me digam aí o que vocês acharam desse vídeo, curtam esse vídeo se vocês tiverem gostado e até a próxima. Me sigam lá no Instagram se vocês não estiverem me seguindo ainda. E até a próxima, até amanhã. Tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau.